A igreja ela é comissionada a cumprir a representatividade que é Cristo. Amém? Diga comigo assim, ó, Cristo é insubstituível, mas ele pode ser representado. E essa representação é por meio da igreja. Amém? Nós vamos representar Jesus no mundo. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 14, que o que nós recebemos, o mundo não pôde receber, porque não creu. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, nas cartas que ele envia à igreja de Roma, como crerão se não tem quem pregue? O mundo não pode receber porque não creu. Mas como crerão se não tem quem pregue? Como é que fica essa responsabilidade que está sobre nós como igreja? Anunciar esse evangelho poderoso que nos deu condição, literalmente, de estar hoje aqui reunidos para glorificar o Senhor, porque nós não éramos nem para estar aqui, irmãos. Essa é uma realidade. Todos nós estávamos predestinados ao inferno. Nós estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo, em nossos delitos de pecados, imoralidades e tantas outras coisas que cabia a nós sem Cristo. Mas hoje, prove Deus iluminar o nosso entendimento para se comprometer com a palavra de Deus, que nos traz responsabilidade naquilo que nos cabe, como ministros e embaixadores de Cristo. Nós vamos ler o versículo de número 1, que vai dizer assim, ó: irmãos, vocês mesmos, a saber que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipe. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio à luta. Irmãos, nós precisamos de coragem. Diga comigo, coragem. Nós precisamos de coragem. Por que eu quero dizer isso? Que por meio desses desafios que talvez nós enfrentamos, e qual que é os desafios? É a incredulidade do mundo. O mundo incredulizou o evangelho que deu certo para você, mas é rejeitado pelo mundo. Por quê? Porque infelizmente há uma resistência com o evangelho de Jesus por causa da falta de coerência do cristão. Nós vemos que o apóstolo Paulo está enfrentando uma luta aqui de aceitação do seu apostolado. O apóstolo Paulo estava tendo dificuldade de ser aceito por conta, literalmente, de alguns que havia distorcido o evangelho. Nós vemos um pouquinho mais adiante que ele vai dizer assim, pois, versículo 3, nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivações impuras, e nem temos intenções de enganá-los. Ele estava vindo de um procedimento, de uma distorção da palavra de Deus, e por ele ser um ministro, ele estava sendo comparado a outros que estavam distorcendo. Então nós vemos que quando nós falamos de um escândalo, não é de um, envolve todos. Porque quando você peca conscientemente, você escandaliza a igreja. Quem entendeu isso? Quando você peca conscientemente, você escandaliza a igreja. O apóstolo Paulo estava vindo em um embate muito grande, em muita luta. Ele foi rejeitado em Filipe, ele estava transicionando na Acaia, atravessando para chegar em Tessalônica. Ele foi resistido por causa dos falsos ensinos
por falta de conhecimento de outros da causa de Cristo. E qual que é os interesses dessa causa de Cristo? É restauração do corpo dele. Quem que é o corpo? É a igreja. Então é a restauração da igreja. A edificação dos santos. Olha a edificação. A santificação. O que é a santificação? É quando você deixa as suas práticas de pecado, renuncia a sua própria vida para servir a Deus, com tudo que você tem, com tudo, com aquilo que você ainda não entregou. Então, dentro dessa colocação, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra, que é dizer assim, ó, versículo 3: pois nossa exortação não tem origem no erro, e nem motivos impuros, e nem intenção, ou nem temos intenção de enganá-los. Sabe por que ele estava falando isso? Porque já havia engano na igreja. Já havia motivações erradas. Uma das motivações, vou falar para você: torpe ganância, manipular os novos convertidos para juntar riqueza. Está me ouvindo bem aí, não? Um dos motivos: distorcer a palavra de Deus para manter as pessoas no engano, motivacionada no erro. Já falei 2. Outro motivo: de prender as pessoas no autoritarismo espiritual. O que é isso? Colocar medo nas pessoas. Colocar elas em situações que elas não vão ter pretexto diante de um texto abordado por uma autoridade espiritual que não tem responsabilidade com a palavra de Deus, somente com a sua torpe ganância de ajuntar riqueza. Fazem da igreja uma empresa, fazem do púlpito um comércio. O apóstolo Paulo estava vindo num embate muito grande. A luta do apóstolo Paulo era tão ferrenha que ele falou assim, nós vamos ler daqui a pouco, que eu não só trouxe o evangelho para anunciar a vocês, como eu dei a minha própria vida em favor de vocês. Por quê? Porque quando você e eu não se comprometemos com a palavra de Deus, nós se tornamos mais um que vai distorcer a palavra. Porque quem não se compromete não tem responsabilidade de prática. E eu só sei que eu sou responsável com a palavra quando eu pratico. Então aqueles homens adquiriram conhecimento, mas teve má intenção. O que eu quero relatar para vocês é o seguinte: se vocês não forem bibliocêntrico, vivendo numa igreja cristocêntrica, você vai fazer parte de um comércio espiritual. E o que me ocorre no meu sentido do medo é que isso infame o nosso âmbito espiritual. Porque o dia que eu me perder e você não me corrigir, você vai se tornar pior do que eu no processo. O que aconteceu com a igreja? O pastor se perdeu em época de Tessalônicos. E a igreja ocultou a perdição do pastor porque ele tinha autoridade sobre a igreja. E ele começou a distorcer o ensino porque no coração dele já tinha um outro desejo. Já tinha uma outra intenção. Que não era mais de cuidar do rebanho e dar a vida por ele. Era de tirar proveito, trazer cegueira espiritual para o rebanho. O apóstolo Paulo estava num embate tão terrível, que vocês não queiram estar na pele do que ele passou. E tudo isso foi por quê? Por causa da expansão e da implantação da igreja. Porque a igreja é uma semente que ela é plantada e ela nasce, diga aleluia. Deixa eu dizer para você, hoje,
ainda, o sangue dos mártires ainda fala. Eles regam a terra. Porque eles não se calaram na sua morte, eles ainda continuam falando na semente de vida. Eu quero dizer a você qual vai ser a sua história, propagada pela sua vida. Um cristianismo fraco, débil, doente, sem moral, sem responsabilidade, sem coerência. Ou você vai ter compromisso com a tua própria vida, mesmo que custe o seu sorriso e as suas lágrimas, por causa do evangelho de Jesus Cristo. Porque esses homens morreram, mas não negociaram a palavra de Deus. O evangelho é uma coisa única. Única. Olha só o que ele vai dizer no versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Eu me desespero, irmãos, quando eu vejo pessoas, vou falar sobre cadeias espirituais, como homens vocacionados por Deus, que exercem uma vocação espiritual e ministerial, que ele se amoda ao público e ao ouvido da plateia. Ele prega o que você quer ouvir. Ele prega o que você quer ouvir. Ele prega o que o outro quer ouvir. Ele prega o que o outro quer ouvir. Ele prega o que o outro quer ouvir. Mas ele não prega a palavra de Deus. Ele manuseia a palavra. Ele facilita para o pecador. Ele facilita para o adúltero. Ele facilita para o outro. Ele facilita para o outro. Mas ele não exorta com a palavra de Deus. O que me assusta é que o dizimista mais caro da igreja pode pecar e nada acontece. O que me assusta é que ele pode casar 2 vezes, mas a Bíblia reprova. O que me assusta é o responsável assumir na tribuna. O que me assusta é o infiel falando de fidelidade. Como pode uma coisa dessa, irmãos? Como é que o adúltero pode ter voz de influência na sua vida? O evangelho é coisa única, irmãos. O apóstolo Paulo estava dando a sua vida para permanecer santo pela palavra. Como é que podemos, irmãos? A Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15 e 16, que nós temos que se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, que manuseia bem a palavra de Deus. Crentes do município de Diadema, vocês precisam representar e se apresentar diante de Deus como alguém do que não tem do que se envergonhar, como alguém que tem a sua moralidade pública intacta, a sua reputação intacta, o seu caráter aprovado. Você não pode viver para o seu próprio ego. O livro de Salmos 139, nós vamos ver que no versículo de número 1, Davi vai falar assim: sonda-me, Senhor,
sonda-me. Sabe por que Davi estava falando assim? Ele estava falando, prova-me. Porque antes de você ministrar alguém, você precisa ser ministrado. Sabe quem é que vai ministrar você? É o próprio Espírito Santo de Deus. Ei, presta atenção, aqui nós estamos literalmente expondo as escrituras em público. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que a palavra de Deus é inerrante, diga aleluia. Ela é infalível, ela contém autoridade máxima, ela é suprema, ela é inegociável, ela está sendo exposta publicamente, mas presta atenção. Quem vai ministrar você é o Espírito Santo de Deus. E você sabe que você já ouviu ele falar para você, você está reprovado, você sabe que não deveria fazer, mas você fez, você já ouviu ele falar com você. Mas mesmo assim, você ignorou o Espírito Santo. Mesmo assim, você ignorou o Espírito Santo de Deus. Porque diante do Espírito Santo você faz coisas absurdas. Você mente, você nega, você fala mal, você critica. Fala ou não fala? Fala. Mas você não fala diante do outro. Mas por que fala diante do Espírito Santo? Porque você não vê e não tem relacionamento com Ele. Você só sente o arrepio. Porque se você conhecesse o Espírito Santo, você jamais iria negligenciar o que ele te ensinou a praticar. Jamais você iria negligenciar. Na continuação do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim no versículo de número 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. O apóstolo Paulo sempre colocava Deus como testemunha, porque Deus, ninguém esconde nada. Diga comigo assim, ó, de Deus, eu não consigo esconder quem eu sou. De Deus ninguém esconde nada. O embate era tão ferrenho que ele estava provando que ele não estava escondendo quem ele era, o que ele fazia, o que ele representava. Ele estava sendo sincero com tudo que ele estava fazendo. Mas nós precisamos ser verdadeiros. Você não pode confundir honra com bajulação. Porque são coisas parecidas, mas são distintas. Honra é uma coisa que você pratica na ausência. Bajulação você faz na presença. Quem entendeu isso? Ai, amada, Deus abençoe. O beijo do veneno, o beijo do Judas. Pai do Senhor, varão, Deus abençoe você, maldito. Presta atenção, a bajulação é uma coisa satânica, é uma coisa demoníaca. Porque se tem uma coisa que Deus fala sobre as escrituras e nas escrituras, é sobre honra. Eu honrarei os que me honram, e desprezarei os que me desonraram, diz o Senhor. Malaquias capítulo 2. E outra vez verão a diferença entre os que servem e os que não servem, o santo e o profano. O apóstolo Paulo, ele era verdadeiro em tudo que ele fazia, em tudo que ele praticava. Ninguém tinha nada para dizer a respeito daquilo que ele vivia e aquilo que ele ensinava. Ele não tinha dupla personalidade, mas os pregadores que vieram distorcer a palavra que ele pregou, tinha. Porque quando o apóstolo Paulo estava, ele era um ótimo obreiro. Mas quando o apóstolo Paulo saiu, se tornaram literalmente um causador de tumulto. Causaram vergonha, catástrofe na igreja. Maquiavam o evangelho. Eles eram crentes na igreja, no mundo eles eram mundanos. Pervertiam a palavra de Deus por torpe ganância.
Eram homens que enchiam a cara de pinga e depois estavam na igreja. Eram homens que traíam as suas esposas. Homens perversos, avarentos. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês não aprenderam isso. Vocês aprenderam a palavra de Deus. A palavra de Deus é única, ela é inerrante, infalível. Obedeça, se submeta à palavra de Deus. Não cria dificuldade no evangelho. Não cria dificuldade no evangelho. Amém, irmãos? Facilita pessoas que estão no mundo. Seja luz na vida dela. Não dificulta. Talvez você sem perceber ou percebendo, faz de qualquer jeito, não sei. E você dificulta a vida do outro. As pessoas precisam ser salvas através da sua vida. As pessoas querem ver Jesus em você. As pessoas estão desesperançosas. As pessoas estão perdendo a esperança. Vamos operar espiritualmente. Amém, irmãos? E vamos lá para o versículo de número 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de outro. O que aqueles homens estavam fazendo, irmãos? Eles estavam buscando aliados fortes na igreja, que literalmente era atraído por palavras eloquentes, bonitas. Literalmente eles estavam sendo atraídos por palavras bonitas para ser atraído para uma só intenção: de distorcer a palavra de Deus e arrumar pessoas que apoiavam eles na igreja. Vocês já viram isso acontecer? Pessoas que esperam aplauso do outro, que ajunta pessoas para receber elogios. Presta atenção, um dia que você elogiar qualquer pregador aqui, você está fazendo um caminho errado. Aqui não é lugar de elogio. Aqui não é lugar de aplauso para homens. Aqui é lugar de confronto direto e de exaltação somente a Deus. O homem não tem direito de aplauso e nem elogios, porque elogio estraga o coração do homem. Então presta atenção no que eu estou dizendo a você. Fique atento em tudo que acontece nessa casa. Não faça vista grossa do pecado do seu irmão, nem no meu. Não faça vista grossa. Pecou, chama, conversa com ele, disciplina ele, mostra para ele o que ele está causando no corpo. Porque sendo assim, seremos uma igreja saudável, que não tem bajulação, não tem aplauso para homens, não tem exaltação, não existe grupinhos. Nós não somos uma igreja de grupinhos. Somos uma comunidade que vive tudo em comum. Se você souber da necessidade do seu irmão e não estender as mãos, você literalmente está pecando. Já aprenderam sobre isso, já ou não? Já falamos muito sobre isso na escola bíblica. Você sabe que eu estou sem arroz na minha casa, e você literalmente não move uma palha em meu favor. Isso não é comunidade. Comunidade é tudo em comum. Se você come, eu também vou comer. Porque o mesmo Deus que providenciou para a sua vida, vai providenciar através da sua vida. Não entendeu? O mesmo Deus que providenciou para a sua vida, vai providenciar através da sua vida. Porque isso é igreja. Isso é comunidade. Isso é sentimento de Cristo. Vamos para o versículo de número 7. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso
fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanto afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmão, o Evangelho do Senhor, nosso Deus, vai custar coisas que talvez você nem imagina. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó: eu vim pregar para você, Antônio, mas não é só com palavras, é com a minha própria vida, porque o que me cabe for a minha vida, que assim seja. Mas você vai ser salvo, porque o Evangelho é único, ele não pode ser mesclado. Não existe um Evangelho misturado, ele é único. Amém, irmãos? O Evangelho é único. E ele precisa ser anunciado na plenitude do seu poder. Porque o Evangelho não consiste só em palavra, mas em demonstração de poder por meio do Espírito Santo de Deus. O Evangelho não é baseado em eloquência. Ele tem a sua beleza e a tua formosura, mas ele consiste no poder de Deus. Porque é uma notícia que a terra não conhecia, mas passou a conhecer por meio de Jesus Cristo. Você deve ficar muito feliz com essa notícia, ou não? Ou você ainda anda carrancudo, reclamão, murmurão, reclama de tudo? Deixa eu dizer a vocês, o Evangelho é uma notícia que você não conhecia, e foi anunciada por meio de Jesus Cristo, custando a sua própria vida. Ele morreu por uma causa, não foi pelo negócio. Foi uma causa, teve um propósito. E olha ele aí se cumprindo. Olha o rosto de cada um brilhando. Todo mundo lindo, bonito, mulheres bonitas, homens bonitos, cheio da beleza de Deus, cheio do Espírito Santo, brilhando. Por que isso, irmão? Foi graça de Deus. Vocês eram feios pra caramba, meu. Vocês não tinham beleza nenhuma. O sorriso de vocês eram apagado, os seus olhos eram treva. Hoje vocês brilham, você tem beleza de Deus. Você tem a essência de Cristo, você tem a palavra. Você era treva. Você era feio. De vez em quando mostram-se para mim umas fotos minhas, irmão, é de aterrorizar. Eu estou sendo sincero com a igreja, era feio demais, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Treva pura. Não tinha brilho nos olhos, não tinha bondade no rosto, não tinha mansidão, era um homem incoerente, avarento, cheio de mágoa, de rancor, de ira, de vingança. Era assim que você vivia. Mas chegou uma notícia nos seus ouvidos. Chegou uma notícia que acabou com a treva que estava na sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi tão preciso que ele falou assim, ó: eu não vou anunciar só o Evangelho para você, mas contudo até a minha vida. Se é isso que você anseia viver, renuncia o seu ego. Renuncia o seu eu. O seu eu está te matando. Você não consegue ir porque você acha que o outro não vai receber. Escuta isso. Graças a Deus que não tem a ver com você, senão o outro não ia receber mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus que não tem a ver comigo. Eu vou com lágrima nos olhos, com fogo no coração. Eu vou. Não me interessa se me cabe cadeias. Não me interessa se me cabe rejeição. Não me interessa se me cabe repreensão. Não me interessa o que me cabe. Mas eu sei que eu vou. Fiquei tão feliz. Cheguei na minha casa hoje. Meu amor, onde você estava, meu amor?
Misericórdia, você saiu, não falou nada. Acabou a escola bíblica, eu estou te esperando para fazer o almoço. Você ia me ajudar. Aí eu com um sorriso no rosto. Eu estava dentro de um lar. Irmão, não se compara a comida que eu comi, o feijãozinho preto. Aleluia. Irmão, eu estava dentro de uma casa, junto com uma família. Cheguei em casa mais feliz do que qualquer homem desse mundo. Do que qualquer milionário. Porque não tem preço, irmãos. O evangelho é vida, é poder de Deus. E hoje essa família está aqui para a glória de Deus. Quem pode aplaudir Jesus? Deus é fiel. Deus quebra o cativeiro. Deus amarra o valente que é Satanás. E libera os cativos, diga aleluia. Dentro dessa proporção, ele vai dizer assim no versículo de número 9: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto propagávamos o evangelho de Deus a vocês. Ei, o evangelho é leve. Mateus 11, verso 28 e 29, quem lembra? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso às vossas almas. O evangelho é leve, o evangelho é poderoso, o evangelho salva. Esse é o evangelho de Jesus. Irmão, dentro dessa colocação, nós vemos que Atos capítulo 20, verso 14, ele vai dizer assim, ei, não deixei de anunciar. Eu gosto de anunciar isso. Não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a vontade soberana do Senhor a vocês, dia e noite. Ei, dia e noite. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não tive descanso. Por causa do evangelho, eu vou me gastar e se deixar gastar. Quantos aqui já falaram, eu estou cansado e hoje eu não vou? Meu Deus! Não levanta a mão, fica quietinho. Quantos aqui já falaram isso? O apóstolo Paulo deixou um ensinamento. Porque dia e noite, vocês não fizeram nem 1% do que ele fez. Ele atravessou toda a Ásia Menor, todos os continentes. Ele alcançou até a Itália, o comecinho da África, até toda a parte da Ásia Menor, ele foi tocando. Eu ensinei hoje na escola bíblica qual que era a dificuldade do apóstolo Paulo chegar no endereço que ele queria. Quem lembra por que era a dificuldade? Quem estava na aula? Qual que era a dificuldade que ele tinha? Porque aonde ele passava, ele pregava o evangelho. Ou seja, a viagem dele era 3 dias, durava quase 2 meses. Ele queria chegar lá no centro de Diadema, ele passava pelo Eldorado, ele passava ali pela Mata Virgem, ele passava pelo Morro do Macaco, ele passava pela Laranjeira, ele passava por todos os cantos até chegar lá, porque ele não perdia tempo. Aonde tinha uma porta ele entrava e pregava o evangelho. Esse irmão foi eficiente pela palavra de Deus. Amém? Mas ele era imperfeito. O mais interessante, era um homem de dor. Quando ele chega em Malta,
Ele vai descer do navio, já tinha passado pelo naufrágio. Quando ele chega em Malta, que ele vai descer, ele fala assim, ó, me provém uma dor, uma enfermidade, que eu não suporto ela. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou homem igual você. Eu sou homem de dor igual você. Ele tinha uma dor terrível no estômago. Só que aquela dor não parava o apóstolo Paulo. Deixa eu dizer a você, Deus colocou um médico na vida dele. Quem foi? Quem foi que Deus colocou na vida de Paulo? O doutor Lucas. Quem foi doutor Lucas? Um protagonista da história de Jesus. Um escritor que conheceu a história de perto. Escreveu e documentou e registrou todos os relatos. Por meio de Jesus e por meio do apóstolo Paulo. O livro de Atos está recheado de ensinamentos. Eu costumo dizer, irmãos, que até a enfermidade tem propósito. É verdade. Até a enfermidade tem propósito. Na dor Deus te usa, diga aleluia. Na dor Deus te usa. Por quê, irmãos? Vamos ler um pouquinho mais adiante. E a hora já se foi. Me dá mais tempo para pregar, irmãos. Os irmãos dos louvor, me dá mais tempo para pregar. Vamos lá. Versículo de número 10. Tanto vocês como Deus são testemunho de como nós portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vocês e aos que crerem. Será que isso fala alguma coisa com você? Olha os relatos que ele vai dando. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós se portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vocês e aos que crêem. Irmão, nosso comportamento fala muito do que nós vivemos. Você sabia que você prega com a sua vida? Para a incredulidade ou para a salvação? Como é que você prega? É aí que está o problema. Então nós vamos só reportar rapidamente o nosso ensino pela manhã. Você não pode fazer propaganda da igreja. A igreja que eu congrego. Você não pode fazer propaganda. Você não pode exaltar a igreja que você congrega. Por quê? Porque você precisa propagar Cristo com a sua própria vida sem palavra. No seguinte, por meio da palavra. Por quê? Porque quando você faz uma propaganda com a igreja que você congrega, você acaba idolatrando o lugar que você vai, não no que você está se tornando diante de Deus. Porque o primordial não é onde você vai, é o que você está se tornando. E aí a gente temos um costume de dizer, a nossa igreja, e tem alguns que falam até assim, a igreja do pastor Eva. Irmãos, a igreja que você está se tornando, ela é poderosa. Porque o evangelho é poder de Deus, através da sua vida. Porque se o evangelho tiver só impresso aqui, ele só é um conhecimento que chegou ao ouvido de alguém que está gerando inchaço no outro. Entendeu? Se o evangelho for só impresso aqui, é conhecimento no ouvido de alguém que gera inchaço no outro. Mas se o evangelho, ele é prática através da sua vida, ele é poder para salvar o outro. Então vamos fazer uma base estrutural. Se nós estamos entre algumas pessoas aqui, que eu não sei quantas são, né? Se nós
se conscientizássemos plenamente no propósito da expansão e da implantação da igreja em todas as esferas da sociedade. O que seria Diadema? Porque eu já falei para vocês aqui, a Bíblia, Tamara, ela é proibida na escola, mas é liberada nos presídios. Por que isso? Porque nós somos impedidos de ensinar dentro da escola, mas não somos impedidos de ensinar dentro do presídio. Porque uma vez que você prepara a próxima geração, o evangelho nunca mais perderá a sua força. Sabe aonde o evangelho perde a força? Naquelas crianças, quando elas vão dar continuação naquilo que nós praticamos e ensinamos. Porque quando você representa o evangelho, aonde você estiver, com a sua prática de vida, dando um bom testemunho claro daquilo que você aprendeu, você já é uma igreja, sendo a expansão e a implantação dela. Porque a igreja nasce, quem lembra? A igreja nasce. Então vamos agir? Porque nós estamos orando, não estamos? Estamos orando? Mas não é suficiente. Vocês precisam orar. Mas se vocês não agir e praticar naquilo que aprendeu, não adianta orar. Oração promove reação e ação. Oração é para quê? Para conhecer a vontade de Deus. Para quê? Para me praticar. Sim ou não? Eu conheci a vontade de Deus. E agora o que eu vou fazer? Vou pôr em prática. Então vamos lá. Nós precisamos estar nos hospitais. Nós precisamos estar nas portas dos presídios. Nós precisamos estar dentro das comunidades carentes. Nós precisamos estar nos orfanatos, no asilo. Nós precisamos estar no comércio. Nós precisamos estar na empresa. Nós precisamos estar no campo rural. Nós precisamos estar em todas as esferas da sociedade, na faculdade, na escola. Por quê? Porque daqui saem as famílias. Escuta o que eu vou dizer para você aprender uma coisa, que você não depende de governo. A instituição chamada família, ela é independente da ação governamental. Você não precisa esperar nada do governo. Porque não é você que depende do Estado, é o Estado que depende de você. Porque igreja forte, sociedade transformada. Família poderosa, sociedade transformada. Então vamos fazer um papel como igreja bíblica? Vamos! Então vá. E anuncia o evangelho que nós acabamos de ouvir. Sem exclusão de pessoas. Você vai pregar para homossexual, você vai pregar para lésbica, você vai pregar para todo tipo de pessoa que você encontrar, morador de rua, para bandido, para policial, para empresário, para comerciante. Você vai pregar para todo mundo que você vê, sem exceção. Porque o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. Amém? Amém. Então se põe de pé comigo.